Então, começando. Shabbat Shalom, a nossa porção de hoje é Veja. São 54 parashiot, 54 porções. Nem sempre foi assim. Quando Nabucodonosor invadiu Judá, até os últimos instantes, o povo acreditava que haveria uma intervenção divina. O exército de Nabucodonosor era gigantesco. Aonde ele passava, ele arrasava tudo. Não tinha como se salvar. Vários falsos profetas se levantaram e estavam do lado do rei. O profeta verdadeiro, que era Jeremias, foi castigado, preso, lançado num poço de lama. E eles diziam: se submetam ao rei da Babilônia. Vocês vão para lá 70 anos. Lá criem suas famílias, construam, depois vocês vão voltar. Essa é a vontade de Deus por causa do pecado. Mas em vez das pessoas se arrependerem, acreditavam nos falsos profetas. E isso não é novidade. Até hoje, as pessoas têm uma facilidade incrível em acreditar em falsos profetas. Porque o falso profeta, ele tem um diferencial do profeta de Deus. O falso profeta, ele fala o que a gente quer ouvir. Às vezes você está com uma ansiedade, com um problema, com uma dificuldade, né? E você recorre a um suposto profeta e ele diz: olha, assim diz o Senhor, vai dar tudo certo na sua vida. Vai acontecer tal coisa, vai acontecer tal coisa. Né? Mas você tem que fazer tal coisa assim, assim. E aí o que acontece? A pessoa faz para tentar alcançar aquela graça. E não adianta. Aqui na cidade tinha um casal de bispos que eles tinham uma congregação, uma igreja, muito grande por sinal, lá perto onde você morava. Lembra? E o casal veio a falecer. E quando ele veio a falecer, morreu a esposa primeiro, depois de um ano morreu o esposo, a igreja acabou, ele tinha 2 filhas, e essas 2 filhas ficaram sem nada praticamente. E uma viajou, mudou para os Estados Unidos, e a outra que ficou aqui passa muita dificuldade. De vez em quando a gente dá um apoio, ajuda financeiramente. Ela tem uma menina que está com diabetes em alto grau, já perdeu um pâncreas, é uma luta. E ela, conversando esses dias conosco, ela foi numa igreja. E aí aquele suposto profeta disse: olha, se você fizer um voto de trazer tanto, vai ser solucionado esse problema, que era um problema junto na INSS. Ela falou: o senhor chegou atrasado. Não vai ser solucionado, já foi arquivado. Ele sabia do problema que ela estava passando e fez a indução. A pessoa não tem um básico para comer. E alguém ainda quer tirar o básico. Então, falsos profetas é o que mais existe, infelizmente. E nos dias de Israel não era diferente. E aí o que aconteceu lá em Israel? Eles foram levados, cativos. Quando chegaram na Babilônia, foi um choque muito grande. Porque era uma outra sociedade, cheia de falsos deuses. Eles não tinham mais o templo, que era o centro de adoração. Todos os Shabbats, as festas, eles iam ao templo, viam a manifestação de Jeová e ali não tinha mais. Foi justamente nesta época que alguns sábios, alguns rabinos, na época, junto com os sacerdotes, decidiram separar o Tanar, ou a Torá, em 54 porções, para que o povo não perdesse os seus laços espirituais, para que o povo não perdesse. Nós cremos, eu creio que foi uma ação do Espírito Santo para manter as pessoas
ligadas ao Deus bendito. Nós consideramos esses 54 porções como 54 degraus. Cada porção de semanal, ela mostra um aspecto da nossa vida e o que nós temos que fazer. Antes de nós passarmos para a projeção do PowerPoint, vou fazer a leitura da Parashá Re, vejam, olhem, que está em Deuteronômio, capítulo 11, no versículo 26. Vejam, hoje coloco diante de vocês a bênção e a maldição. A bênção se derem ouvido aos mandamentos de Jeová, o seu Deus, que entrego hoje a vocês. A maldição, se vocês não ouvirem os mandamentos de Jeová, seu Deus, se desviarem do caminho que ordeno hoje e seguirem outros deuses desconhecidos por vocês. Então ele traz é simples, não tem muito o que fazer. Olhem, vejam, percebam. Eu coloco diante de vocês esses dois caminhos. A bênção que vocês vão alcançar através da obediência. A maldição através da desobediência. E vocês vão seguir outros deuses. Paulo, fazendo uma alusão a isso em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 10 e 11, ele diz que o próprio Senhor vai enviar um espírito de engano para essas pessoas que se desviaram do caminho para que acreditem na mentira. Antes de você chegar, eu estava fazendo um comentário com o irmão Jean. Às vezes eu fico sem entender. Você apresenta uma coisa com tanta clareza, uma verdade que não tem como contestar. Tá, interessante. E não sai disso. A pessoa não avança, a pessoa não procura, a pessoa não quer, não tem interesse. Parece que a mente da pessoa está o quê? Fechada. Eu tenho até incomodado os irmãos, eu tenho mandado vários estudos, porque durante muito tempo eu não praticava esse método. E eu percebia que as pessoas, elas, aos poucos, a fé ia esvaindo. Ia esvaindo por quê? Ele não tinha convicção. Para que você tenha uma convicção sobre a palavra de Deus, você tem que ter conhecimento. E a Bíblia diz que o meu povo perece por falta de conhecimento. Então os estudos que hoje nós temos apresentado, eles fecham todas as portas que o maligno tenta abrir. Qual o método do mal para nos enganar? Olha, mas aqui diz isso. Às vezes ele tira do contexto, coloca uma vírgula onde não tem. E aí nós temos que ir lá e mostrar diante das pessoas que aquilo não é uma verdade. Aquilo não é uma realidade. Aquilo é uma manipulação. E a importância dessa porção que nós achamos é justamente a questão de ver. Deus fala, olhem, gente, percebam, acordem. Tem pessoas que elas querem algumas coisas de Deus, elas não querem tudo de Deus. Toda semana sempre alguém entra em contato. Porém, essas pessoas, você percebe que elas não estão interessadas em aprender. Elas querem respostas para algumas dúvidas, mas elas querem manter e ficar onde estavam. Elas não querem fluir. No começo, eu até vou fazer depois, não adianta. Porque a Bíblia diz, melhor não ter conhecido do que conhecer e não praticar. Né? E nós vemos aqui que o Senhor coloca para nós essas duas portas, que é colocado para vocês. A escolha é de vocês. Cada um vai escolher. O marido não pode escolher pela esposa, nem a esposa pelo marido, nem a mãe pelo filho, nem o filho pela mãe, nem pela filha. Cada um faz a sua escolha. Yeshua, em uma dos seus ensinos, ele diz que estarão duas pessoas deitadas na mesma cama, um casal. Um será levado e outro será deixado. O que significa isso?
De repente, a esposa, ela aceitou, entendeu e pratica. E o marido não, ou vice-versa. Então, isso é coisa que vai ocorrer muito e acontece. Eu acompanho há muitos anos, eu vejo pessoas, né, com esse problema. Né? Temos até uma pessoa que está nos assistindo e a pessoa realmente diz correto. Sem mudança não há enxugar. Se você não mudar a sua atitude, não refletir, não reavaliar o que você tem que fazer, você não vai conseguir chegar em lugar nenhum. Podemos ir lá? Enquanto ele vai pregar para nós. Você conseguiu o texto lá? Conseguiu, né? Sim. Ah, tá, perfeito. Apagou. Veja um olhar, o próximo, por favor. Um olhar messiânico sobre a escolha e redenção. Essa porção vai trazer uma luz sobre a história da redenção. O que é a história da redenção? Desde que o homem estava no Éden, Deus já havia dado uma opção de salvação. Ele deu a Adão e Eva: se vocês não tocarem naquela árvore, vocês terão todo esse direito. Tudo isso aqui é para vocês. Mas se vocês tocarem, vocês morrerão. O próximo, por favor. Então, desde o princípio, sempre foi assim. O objetivo dessa porção semanal: olhando um pouco a história, vamos fazer uma viagem mental à Babilônia de Nabucodonosor. Milhares de judeus cativos chegaram à grande cidade. Eles haviam perdido tudo: seus bens, sua pátria, o templo que era a ligação deles com seu Deus. E através da inspiração divina, agora cada um seria o quê? Um mini templo. A Bíblia diz que Deus não habita em templo feito por mãos humanas. Que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Até então, a mentalidade deles que o templo era as paredes, eram os prédios grandiosos, e hoje ainda as pessoas visualizam dessa forma, né? Os profetas já haviam falado que o coração era para ser circuncidado. Muitos se preocupavam em circuncidar a carne, mas os profetas disseram: circuncide o vosso coração. Façam uma aliança, porque a circuncisão era uma aliança entre o homem e Deus. Só que eles, Jeremias fala: circuncidar o coração. Correto? A Torá agora está internizada em seus corações. Foi nesse espírito que surgiu a ideia de separar a Torá em 54 porções. E nesses 2.500 anos, mais ou menos, tem sido o que une o povo de Israel ao seu Deus. O que manteve o povo ainda coeso, porque os demais povos, o que aconteceu com eles? Se espalharam, se perderam, mas o povo de Israel permaneceu. Por quê? Pelo estudo da palavra. Por isso que nós damos muita ênfase em estudar. Quando você estuda, os nossos encontros semanais faz com que você tenha uma ligação espiritual. Próximo. E essa deve ser a pergunta central. Veja, observe o quê? O que nós temos que ver? O que nós temos que observar? Um convite à reflexão. Então Deus nos chama para refletir, fazer uma reflexão sobre um problema que nós temos que analisar, sobre a nossa vida espiritual, como estamos lidando com essas coisas. O propósito é sobre nossa caminhada. O exílio romano durou quase 2.000 anos. A maioria dos filhos de Israel esqueceram sua origem. Hoje muitos estamos retornando, porém muitos ficam no meio do caminho. Optaram escolher o que servir e não servir ao Deus bendito. De uns 20 anos para cá começou esse retorno. Mas 25 anos com exatidão.
Só que muitos começaram a retornar, mas foram ficando no meio do caminho. Não quiseram avançar. A maioria das pessoas querem um prato feito. A maioria das pessoas querem o que está pronto. Elas não gostam de melhorar a sua capacidade, de conhecer as verdades, de mudança. As pessoas não querem mudar. Outros líderes religiosos dizem, mas eu não posso falar isso para a congregação hoje. Como é que eu vou explicar que até agora eu não fiz? É um processo. Eu nunca disse que eu tinha toda a verdade. A verdade ela é progressiva, a verdade vai se revelando com o tempo. Então, essa revelação vem de Deus. Isso não me faz menos e nem mais. Melhor nem pior. O que pode me fazer pior é saber da verdade e ocultar a verdade. Aí não faz o menor sentido. Ficando no meio do caminho, oriundo de religiões avessas à obediência, quando confrontados em cumprir as mitzvot, os mandamentos, entram em confusão mental, como os israelitas, quando foram confrontados no deserto. O que eles quiseram fazer? Voltar para... Na techuvá genuína, muitos não resistem, lembram dos cultos místicos e cheios de inovações e acabam desistindo. Outros não entenderam o chamado, acreditaram que a techuvá iria do dia para a noite o transformar em pessoas realizadas pessoalmente e financeiramente. E a realidade é outra. A mudança é lenta e progressiva. Então as pessoas acham, se eu me unir com o povo judeu, no dia seguinte eu já sou um Safra, né? Já sou o Silvio Santos. Isso é uma utopia, é um projeto. Outros, como os israelitas que saíram do Egito, eles queriam o quê? Na primeira dificuldade voltar. E é o que acontece. Muitas pessoas já conversaram comigo, aquela pessoa lá, mas ele gosta da igreja. Amém. Ainda melhor. Ainda bem que gosta. Tem pessoas que odeiam a igreja. Mas por quê? Não, porque lá tem revelação, porque lá tem... As pessoas rodopiam, as pessoas... Tá bom. Se ela gosta, não adianta você obrigar as pessoas. Porque nem todos foram chamados. E nem todos foram escolhidos. A escolha, se vocês soubessem a preciosidade que vocês são para Deus, vocês não fazem a menor ideia de como o amor de Deus os alcança. É uma coisa fora do propósito. E muitas vezes a gente não valoriza. Há muitos anos atrás, um filho rebelde abandonou o pai. E esse pai era muito rico. E quando ele voltou, o pai já estava para morrer. E ele queria saber da herança. Veio atrás da herança. E aí o pai disse, olha, quando eu morrer, você fale com o advogado. Antes disso eu não vou te dar herança. E assim foi, ele morreu. A primeira coisa que ele fez, correu falar com o advogado. E o advogado passou para ele uma Bíblia velha. Isto aqui é a sua herança. Quando ele viu aquilo ali, ele ficou revoltado, furioso. Pegou a herança, entrou no carro e jogou lá no banco de trás e começou até a xingar o pai. Onde já se viu um homem tão rico me deixar uma Bíblia? O que ele está pensando que eu sou? Tá bom. Ele já não era tão jovem, passou os anos, ele já estava idoso, doente, e havia passado pelo menos 10 anos desde a morte do pai. Nesses 10 anos ele passou muita dificuldade porque ele nunca se preveniu para ter uma vida melhor. Tem muitos filhos
que pensam só na herança que vai receber. Mas ele não sabe se vai acontecer. E quando ele estava bem velhinho, já bem velho, doente, um dia ele viu aquela Bíblia lá e falou, deixa eu ver o que meu pai aprontou comigo. Quando ele abriu, tinha um envelope. E no envelope tinha um cheque com vários milhões de dólares. O choque que ele levou foi pior do que o choque que ele tinha levado quando recebeu a Bíblia. Ele disse, agora estou velho, doente, estou morrendo, o que eu vou fazer com esse dinheiro? É assim a questão da salvação. Deus tem uma joia preciosíssima, um tesouro para cada um. Mas as pessoas não dão valor, porque elas não entenderam o caminho que Deus quer que tem que fazer. E assim é a Techuvá, né? A próxima, por favor. A escolha. Em virtude da perseguição por parte dos judeus ortodoxos, muitos acabam desistindo. Inclusive, hoje existe na internet alguns lá que ficam perseguindo os judeus messiânicos, dá uma briga danada lá. E eu dou risada. Porque os dois brigam e os dois não têm razão. Só que em briga de terceiro eu não entro. Porque não é comigo. E o que eles estão fazendo estão totalmente equivocados. Por que eles estão equivocados? Porque é fantasia, não faz o menor sentido. Então nós não temos que nos preocupar com isso, nós temos que nos preocupar conosco. Né? O próximo, por favor. A grande escolha. Bênção e maldição. Hoje você tem que escolher o que você quer. Uma bênção e as maldições. A bênção vem através do quê? Da obediência. A maldição vem através do quê? Da desobediência, não tem muito o que fazer. A graça. Não buscamos a salvação, respondemos a ela com obediência e é o verdadeiro significado. Porque foi mal interpretado esse tema da graça. Então a graça como sendo substituta da obediência. E interpretaram errado. O que é graça? É um dom imerecido. Não sei onde inventaram isso, não existe esse texto. A graça é, nós fomos chamados para sermos o quê? Abençoados pelas bênçãos. Não aceitamos. Jesus veio, morreu em nosso lugar, pagou a conta, e agora o que eu faço? Eu obedeço. Eu cumpro a sua vontade. Aí eu faço parte da família de Deus, como está em Isaías 56. A maioria das pessoas ignoram o livro de Isaías. A partir do versículo 39 em diante, é todas as profecias messiânicas. E a única profecia que abre as portas para o gentil. E além de abrir a porta para o gentil, ela dá uma ênfase muito maior. E qual que é a ênfase maior? Ao gentil que se achegar a mim, para me amar, para me servir, guardar os meus shabates, eu darei para ele um nome melhor do que os filhos e filhas, um nome eterno eu vou dar, pois a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Então essa é a porta para os gentios. Só que isso foi escrito 600 anos antes de Jesus vir. Nesses 600 anos antes de ele vir, já havia a porta para o gentil. Quando Jesus veio, a primeira coisa que ele fez para os discípulos foi: não vá pelos gentios, nem pelos samaritanos, mas ide as ovelhas perdidas da casa de... Por que ele disse isso naquele momento? Porque eles não estavam prontos. Porém, quando ele ressuscitou, em Mateus 28, ele disse: ide a todo mundo, porque aí eles estavam prontos. A mesma coisa aconteceu lá no Egito. Eles não precisavam ter passado pelo Mar Vermelho. Eles teriam que passar pela terra dos filisteus. O Eterno já tinha vencido os egípcios. Só que Deus disse o seguinte. Preste bem atenção no que Deus disse.
Se eles forem pela terra dos filisteus, vão entrar em guerra. E o que eles vão fazer? Voltar para trás. Porque era mais perto para voltar para trás. Agora, quando passaram o Mar Vermelho, não tinha como voltar, porque Deus não ia abrir de novo o Mar Vermelho. Então, às vezes, nós não entendemos os planos de Deus, às vezes as dificuldades que você está passando, a luta que você está passando, é para que você não volte atrás, para que você prossiga. Esse texto clássico de João, que as pessoas nunca entenderam, principalmente os judeus, ele diz: destrua esse templo e eu reconstruirei em 3 dias. Aí ele questionava: como assim? Levou 46 anos para chegar a esse ponto. Eles não sabiam que ele estava dizendo do seu corpo. Ele era o verdadeiro templo. E ele ressuscitou em 3 dias. Onde estiver o quê? Por que ele fala isso? Já pararam para pensar? Ele havia dado de comer para 4.000 pessoas, 5.000 pessoas. E de repente, ele chega para os discípulos e fala: olha, onde tiver 2 ou 3, eu ali estarei. Hoje as pessoas, elas têm uma impressão que a presença de Deus é quando tem uma multidão. Mas por que ele disse isso? Dentro de Israel, dentro do povo judeu, para iniciar uma cerimônia religiosa, tinha que ter quantos homens? 10. Podia até 100 mulheres, mas se não tivesse 10 homens, não iniciavam o serviço religioso. Jesus veio e quebrou isso. Ou seja, ele fala 2 ou 3, ele não fala se é homem ou mulher. Onde tiver 2 ou 3, ali eu estarei. Isso significa aonde você estiver, no momento que você estiver. Se você chamá-lo, se você honrá-lo, se você clamar, ele vai estar entre você. Posso? A santidade no cotidiano. Deuteronômio, capítulo 14, do versículo 3 a 21, diz assim: a relevância, as leis de Kashrut, discernimento e santificação. Esse é o objetivo de se abster dos alimentos impuros. Qual o propósito que Deus colocou no Levíticos 11? Para você não comer alimentos impuros. Porque o nosso corpo é o quê? Templo do Espírito Santo. E Deus, Ele que nos fez. Então, é impossível que alguém que esteja com o corpo totalmente contaminado com as impurezas possa receber o Espírito. Então, ele está dizendo: você quer me receber? Você quer fazer do seu corpo um templo do Espírito Santo? Então, não coma essas coisas. Simples, né? Em Mateus 15, 21, esse é o tema polêmico, né? O que sai do coração é o que realmente define o quê? A pureza. Impossível que alguém que ignore os princípios dados por Deus pode gerar coisas boas no mundo espiritual. Deus estabeleceu regras. Se a pessoa não obedece, é impossível gerar coisas espirituais. De repente a pessoa é como dizer, a pessoa comete um monte de pecado lá fora. É um trambiqueiro, desonesto, se prostitui, e aí vai na frente, e aparentemente ele está cheio do Espírito Santo. Não é o Espírito Santo. É uma manifestação maligna que está induzindo a pessoa a fazer aquelas coisas. Então, pelos seus frutos, você o conhecereis. Então nós temos que ter muito cuidado com isso, para não ser complacente com esse tipo de coisa. Generosidade. Deuteronômio 14, 22. Verdadeiramente darás o dízimos e sua semente de tudo que seu campo produz. Versículo 23. E no lugar diante do Senhor Jeová, onde o colocar, o seu nome comerás, para que possa aprender a temer o Senhor Jeová, Deus, para sempre. Deus colocou esse princípio para que o homem possa viver confiante em Deus, que tudo ele vai fazer. Quando ele estabeleceu o dízimo, você acha que ele estava precisando dos nossos caraminguá? Claro que não. Mas quando ele diz, traga para mim,
Era uma maneira de você saber que você era coparticipante. E qual era a finalidade? Se você ler o capítulo todo, lá vai dizer claro: e não haverá entre vocês órfão, viúva, necessitado. Vocês têm que ajudar essas pessoas. E você vai trazer aonde? Aonde Deus estabeleceu que você deve ir. Tem pessoas que frequentam aqui, genericamente, estou dizendo, e levam o dízimo lá. Ou a pessoa frequenta lá e traz o dízimo aqui. É incorreto isso. Aonde você está sendo alimentado espiritual, que você tem que levar. Está claro ali, ó. E no lugar diante do Senhor, onde Ele colocar o seu nome, vai comer, vai trazer o dízimo. Tá? Então as pessoas têm que ter esse bom senso. Continua. E Yeshua se entregou 100%. Ele abriu mão de sua existência ao lado do Pai, abriu mão da vida para que você tenha vida. Dízimos e ofertas é o antídoto contra a ganância, a miséria, a doença e a perda pelo devorador. Os dízimos é uma parte ínfima que cada um entrega para que todos possam ser o quê? Beneficiados. É um dos princípios que Deus usa para separar aqueles que realmente amam e aqueles que querem ser amados. Aquele que realmente ama, ele compartilha, ele participa. Aquele que quer ser amado, ele só quer para si. O próximo. Nossa obrigação: cuidar do órfão, da viúva e do estrangeiro. Através da fidelidade, muitas vidas podem ser o quê? Acho que esse é o último, né? Não. Tem mais 4. Ok. Calendário profético. As santas convocações é um test drive para preparar o crente em Yeshua ao reino dos céus, o milênio. Yeshua é o Cordeiro Pascal. Shavuot, a vinda do Espírito Santo. E Sukkot, Deus habitando conosco. Essas obediências, essa porção, ela abrange todos esses aspectos. Desde nós vermos as coisas como são, de nós compartilharmos, de nós participarmos das festas. Vamos lá. Por quê? Por que ele é o nosso Cordeiro Pascal? As pessoas confundem um texto. Para que servia o Cordeiro Pascal? Vocês lembram? Para protegê-los da morte. Não foi colocado o seu sangue nos umbrais? E aí veio a palavra pesar, é passar por cima. Então, quando você aceita Jesus, o mal não tem autoridade sobre a sua vida. A morte não tem autoridade sobre a sua vida. Principalmente a morte espiritual, que é pior. Não tem aqueles filmes de zumbis? Aquilo é a morte espiritual. O indivíduo está vivo, andando, mas está morto. Então, Yeshua, o nosso Cordeiro Pascal, porque ele nos deu a vida. Shavuot, a vinda do Espírito Santo. Não tem como servir a Deus sem receber de Deus o que? O Espírito Santo. Não tem. Porque através do Espírito Santo você vai entender a palavra. Você vai compreender, você vai deixar de ser mais um para ser um a serviço de Deus. Conclusão. Nossa resposta hoje: a quem seguiremos? Ao Deus de Israel ou aos deuses desse mundo? Vamos servir a Jeová ou a Baal? A cada dia escolhemos seguir a quem? A Yeshua. Essa congregação não pode dizer, não estamos sendo instruídos, porque instruídos vocês estão. Vocês já devem estar por aqui de tanto estudo. Pode mandar. Entendeu? Deve estar, que toda semana, 2, 3 eu mando. Por quê? Para que vocês cresçam, se fortaleçam, entendam, porque as coisas que hão de vir para este mundo não é brinquedo. A natureza está dando seus sinais. Nós estamos vendo tudo isso. Então Deus está preparando um povo para fazer a diferença. Então essa porção, veja, é para você enxergar, para você ver e analisar o que está faltando na sua vida. Aonde está o problema? Lembra que eu falei que são 54 porções? São 54 degraus. Você sobe um degrau por vez. Na sua vida espiritual, você vai subir um degrau por vez. Não adianta, muitas pessoas, o que acontece? Nessas cadeiras já passou pessoas que chegou aqui, do primeiro degrau já queria estar no último. No meio do caminho caiu. Não tiveram tempo do quê? De se preparar. Não entenderam.
Então essa era a porção que eu gostaria de passar para vocês hoje. Eu espero que vocês tenham entendido e que o Deus de Israel abençoe a cada um que está aqui, aos nossos irmãos que estão na internet, que eles possam entender os propósitos de Deus para a vida de cada um, principalmente essa juventude. O mundo que nós estamos deixando para vocês é um mundo cruel, é um mundo perverso, mas é o mesmo mundo que nós recebemos. E até aqui tem nos ajudado o Senhor e vão ajudar vocês. Eu postei um estudo, que o irmão estava preocupado com as coisas, e no estudo que eu postei para vocês: cairão 1000 ao teu lado e não serás? Que venham os problemas, que venham as crises, que venham a luta, Deus vai estar com aqueles que estiverem em aliança. Deus não alimentou 2 milhões de pessoas no deserto? Tinha supermercado? Tinha agricultura? Ele alimentou. Deus não passou o Mar Vermelho com eles? Deus não manteve esse povo há 3.500 anos? Israel está em guerra há quanto tempo? E Deus continua protegendo ele. Hoje, no Iêmen, eles estão em guerra lá com a Arábia Saudita. Jogaram um míssil, mais de 150 pessoas morreram. Em Israel, Deus coloca a mão. Ah, não, é o não sei o que, não sei o que. É a mão de Deus que coloca ali. Deus guarda o seu povo como guarda você também. E vai nos guardar. Amém?